Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos estatísticos, mas o uso dele no cotidiano. Mas para que serve o gráfico? Então a gente tem que entender que o gráfico é uma maneira de organizar alguns dados, dados científicos, sobre algum fato. Então assim, quando a gente organiza essa informação de uma maneira organizada através de gráficos ou tabela, fica mais claro e objetivo para o leitor. Bora entender como é esse uso desses gráficos, tá certo? Mas antes vamos saber um pouquinho o que é gráfico. O gráfico nada mais é do que uma representação de dados estatísticos, que tem o objetivo de produzir, principalmente no investigador, naquela pessoa que está querendo a informação, ou no público geral, uma impressão mais rápida e mais certa sobre um fenômeno, estudo, exemplo, sobre o corona, sobre os vírus, sobre a questão do transporte, sobre a questão do uso excessivo de exemplo, principalmente quando a gente fala assim de um vício. Aí eu estou investigando sobre algo. Então eu quero saber se isso é verdade. Eu vou atrás de quê? De uma pesquisa. E dessa pesquisa eu vou colher dados. E esse dado vai me trazer alguma informação. Então assim, tem a veracidade desse gráfico, porque todo gráfico tem que ser feito com dados reais. Eu não posso inventar informação. Eu tenho que ter dados reais do cotidiano para depois transformar em gráficos. Mas quais são os tipos de gráficos? Só vou citar dois nesse momento. Os gráficos, ele tem uma vantagem, porque a gente pode trazer ele de uma maneira simples, objetiva e organizada. Mas eu posso dizer que ele tem duas dimensões, que a gente tem que ter um olhar na horizontal e na vertical, que eu chamo eixo do X, que é da abscissa, e na vertical, eixo Y, que é da ordenada. E um depende do outro, tá certo? Uma informação depende da outra. Eu vou mostrar para vocês o primeiro gráfico, que é o gráfico de linha, que ele mostra o que é que está acontecendo. Um gráfico de linha que a gente utiliza muito no cotidiano, quando a gente vai fazer exame, quando a gente vai fazer um eletro, para ver como é que estão as batidas do coração. Ele é um gráfico de linha, que vai mostrando ali como é que está sendo as batidas, qual a frequência que está sendo essas batidas. Mas bora ver um no dia a dia? Exemplo de uma empresa de janeiro a dezembro. Como foi o rendimento dessa empresa? Janeiro é meu ponto de partida. Olha o que está acontecendo. E está acontecendo o que durante os meses? Sobe, desce, uma oscilação. Mas qual é o tipo de empresa que eu estou tratando? Qual é o produto dessa empresa? Porque essa empresa, ela não tem uma situação constante. Ela fica subindo e descendo. Tudo isso pode ser investigado. E olha que a gente está olhando aí, os meses e os valores. Na horizontal, os meses. Na vertical, valores. Uma informação depende da outra, tá certo? Bora olhar outro tipo de gráfico. Gráfico de barras. Ele gosta muito de comparar. Eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, quando há comparação, uma representação boa de se fazer através de gráfico de barras. Exemplo, uma coisa do cotidiano. Você faz várias disciplinas. Matemática, ciências, português, história, estuda várias. Você tira notas médias e você quer comparar como é que está acontecendo com suas notas em cada disciplina. É uma comparação. Nesse caso aí, desse exemplo, ele está comparando, tem internet de energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet. Então, assim, a comparação do uso. O usuário está fazendo o quê? Então, isso é uma pesquisa. E essa pesquisa vai me dar uma amostra. E dessa amostra eu posso comparar as situações. Então, qual é o melhor gráfico? De barra. Existem outros, sim. Mas eu vou me deter nesses dois, porque nossa atividade vai ser voltada para esses dois, tá certo? E agora, depois dessa pequena explanação da importância do gráfico, a gente vai exercitar. Eu vou querer 3 coisas de vocês. Primeiro, do que se trata o gráfico? Todo gráfico tem que ter um título e ele tem que tratar sobre algum assunto. Segundo, fazer uma análise dos dados.
E terceiro, a gente pode usar diferentes conteúdos da matemática com o gráfico. Eu posso usar, primeiro, razão e proporção. Posso usar porcentagem. Posso usar situações, problemas que utilize só adição, subtração, multiplicação, divisão. E eu posso ainda fazer com que você tenha uma investigação ampla. Pegue o conteúdo e pesquise com mais alguns colegas próximos se isso acontece mesmo. O fenômeno, investigar. Pode ser ainda através de uma investigação. Bons estudos e até a próxima aula, tá certo?